gente não os vê, mas eles dominam o nosso planeta. Estão na terra, no mar, no ar. Eles podem se reproduzir nos lugares mais quentes ou nos mais gelados do nosso mundo. Vivem dentro de plantas e de animais, inclusive dentro de nós. Cada indivíduo da espécie humana tem trilhões de células, mas apenas uma a cada 10 células são nossas. Eles são 9 a cada 10. Eles compõem de 1 a 3% do nosso peso. Uma pessoa com 50 quilos tem de 500 gramas a 1,5 kg devidos a eles. Eles são micróbios. A gente acha que nós somos numerosos, né? Porque somos 7 bilhões de seres humanos. Mas quando a gente vê nessa placa, ela tem por volta de 10 bilhões de bactérias. Então, nessa placa aqui que tem o mapinha da Terra, tem mais bactérias do que seres humanos na própria Terra. As bactérias formam só uma parte do universo microbiano. Apenas nos oceanos existem 2,9 vezes 10 a 29 micróbios, segundo cálculos publicados em 2012 por cientistas alemães. Trata-se de um número assim, 290 seguido de 27 zeros. E só eles, os micróbios marítimos, representam 1/3 da vida no planeta. Se contarmos os que estão na superfície, dentro e fora de outros seres vivos, os micróbios são a maior parte da matéria viva da Terra. Esses organismos, eles fazem a maior parte da diversidade da vida. E esses organismos, eles também tocam a maior parte dos ciclos desse planeta, ou seja, eles são quem controlam o planeta, a gente é o visitante. São eles que consomem carbono, liberam oxigênio, sintetizam o nitrogênio essencial para a produção de moléculas de DNA. Há 2,5 bilhões de anos, um desses micro-organismos, as cianobactérias, passaram a fazer fotossíntese e, como resultado, a excretar oxigênio para a atmosfera da Terra. Antes delas, não havia oxigênio suficiente para a vida complexa no planeta. As cianobactérias também ajudaram a formar a camada de ozônio, que nos protege contra a radiação ultravioleta do Sol. As cianobactérias, também chamadas de algas azuis, as primeiras a fazer fotossíntese, é que deram origem à enorme diversidade de formas de vida do planeta Terra. Para entender o papel de cada forma de vida na evolução das espécies, os cientistas vêm classificando os seres vivos, separando em grupos há pelo menos 150 anos. Quando Charles Darwin estudou a origem das espécies, lá no século XIX, a ciência descrevia 3 grandes categorias para dividir o mundo natural: os reinos animal, vegetal e mineral. Essa classificação havia sido criada 100 anos antes por Linneu, o mesmo cientista que criou o método de nomenclatura dos organismos que é usado até hoje. Com essa divisão bem básica, em 1859, Darwin apresentou sua teoria da evolução, formando o que podia ser descrito como uma árvore genealógica, a árvore da vida. Em 1866, os reinos sofreram sua primeira reforma. O reino mineral, que não tinha nada a ver com a vida, foi embora. E um terceiro reino biológico foi introduzido, o protista, criaturas compostas por uma única célula, mas que tem núcleo dentro das células, como a ameba. Originalmente, os protistas também incluíam os seres unicelulares sem núcleo, como as bactérias. Mas em 1925 surgiu a proposta de elevar esse grupo à categoria de reino, o reino Monera. Os fungos, que incluem mofos e cogumelos, originalmente também foram classificados como parte do reino vegetal. Mas lá pela década de 1960, os biólogos notaram que fazia mais sentido eles estarem num reino próprio. Chegamos a 1969, portanto, com 5 reinos: animal, vegetal, monera, protista e fungo. Mas esse não foi o fim da história.
Com o desenvolvimento da tecnologia para ler o conteúdo genético de todas as criaturas, o biólogo norte-americano Carl Weis reparou que havia muito mais variedade entre os seres unicelulares do que sugeria sua aparência. Weis comparou o conteúdo das moléculas que compõem o ribossomo, a estrutura que fabrica as proteínas em todas as células vivas. Ele é basicamente feito de RNA, uma molécula parecida com o famoso DNA. Como ele, sua composição sofre mutações com o tempo. Analisando essas mutações, é possível estudar o grau de parentesco entre os seres vivos. Do mesmo jeito que um teste de DNA identifica a paternidade. Com base nas descobertas feitas desse modo, o cientista então propôs uma nova categoria que fosse mais elementar que os reinos. São os domínios. As criaturas sem núcleo celular, que antes apareciam no reino Monera, passaram a compor dois domínios diferentes, bactéria e arqueia. O terceiro domínio, eucária, passou a reunir os 4 reinos remanescentes. E essa é a formulação que temos atualmente da árvore da vida. Mas nada impede que outras descobertas levem a novos aperfeiçoamentos da árvore no futuro. Os micro-organismos estão classificados nos 3 domínios da árvore da vida, como mostrou o grifo nosso. No Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, o grupo da cientista Vivian Pellizzari se dedica ao estudo dos micróbios que resistem a condições ambientais extremas e, por isso, são chamados de extremófilos. Então ele pode ser desde um ambiente de região polar, das regiões polares, né, até regiões de fontes termais que apresentam temperaturas muito altas. E também a gente pode considerar um ambiente extremo um ambiente poluído, em que o homem poluiu por descarte de efluentes tóxicos, onde os pHs também variam bastante. O doutorando Felipe Pereira estuda bactérias que vivem em ambientes muito frios. A bactéria que está na tela do computador foi retirada do solo da região do Ártico, no Canadá. A água baixa de 0 graus, ela congela. Mas nesse caso, nessa região específica do Ártico canadense, a água é muito salgada. Então, além de ela conseguir sobreviver a menos 15 graus, ela consegue sobreviver a quantidades extremas de sal. A bactéria é a Planococcus allocriófilos. Ela sobrevive em 2 ambientes extremos, extremamente salino e extremamente frio. Por isso, é chamada de extremófilo. Além dela ser uma campeã das baixas temperaturas, ela também é versátil. Então, ela, além de conseguir se replicar a menos 15, ela consegue chegar até 30 graus Celsius. Então, é uma amplitude bastante grande de temperatura. Foi por se reproduzir em temperaturas amenas que Felipe conseguiu fazer a cultura da bactéria no laboratório da USP. Uma colega de Felipe, a colombiana Adriana Balesteiros, está descrevendo um campeão de temperaturas escaldantes. É uma arqueia, o domínio criado nos anos 70. A arqueia foi encontrada na região da Caatinga nordestina. Ela sobrevive ao calor de 50 graus. Outra coisa que esse organismo tem é que ele muda a forma segundo as condições de crescimento. Por exemplo? Então, quando ele cresce numa temperatura baixa, ele tem uma forma de coco. E quando ele cresce numa temperatura alta, tem uma forma desse tipo de bacilo. Outra característica que ele tem é que ele tem um pigmento. Então, esse pigmento pode estar associado à resistência de radiação. Entender as estratégias de sobrevivência desses organismos tem várias utilidades para o ser humano. Os micro-organismos que ficam expostos ao sol, à radiação ultravioleta do sol, eles têm proteção celular também. Eu também posso usar essa resistência ultravioleta como bloqueador solar. Os pesquisadores estão montando a sequência do genoma destes organismos e procurando identificar quais genes são responsáveis por essas características de resistência a ambientes extremos. Onde existe esse sinal, essa banda branca, indica a presença de grande quantidade de DNA. Eles são os organismos mais diversos do planeta. Ninguém é tão versátil assim. Ele consegue se adaptar a qualquer condição, diferentes substratos, orgânicos, inorgânicos, presença de atmosferas diferentes, oxigênio, hidrogênio, qualquer outra condição.
pHs diferentes. Essa versatilidade é encontrada hoje e em tempos passados. O projeto que eu desenvolvo aqui é estudar exatamente como os micro-organismos do passado podem responder algumas perguntas sobre mudanças climáticas e evolução de micro-organismos através do estudo de quais espécies existiam no passado no nosso planeta. Eu trabalho com um tipo de solo muito específico de regiões polares e solos da Antártica também. Nessas áreas geladas do planeta existe o permafrost. Permafrost é um tipo de solo que fica permanentemente congelado, mesmo no verão. Nas mãos do pós-doutorando Rubens, uma amostra do solo antártico com 7.500 anos de idade. Se eu comparar as bactérias que foram preservadas aqui dentro com as bactérias do ambiente marinho da Antártica hoje, eu consigo ter um panorama de como as populações mudaram e evoluíram de 7.500 anos para cá. Aqui existem 3 tipos de células. Células vivas, metabolicamente vivas, estão sobrevivendo mesmo na temperatura abaixo de zero. Existem células mortas, que morreram por causa do congelamento, mas o DNA delas está preservado. E tem o terceiro tipo, que são células dormentes, que não se dividem, elas não crescem, elas estão preservadas. Quando o ambiente for adequado, elas saem do esporo e voltam a crescer. O Rubens compara o DNA das bactérias congeladas com o DNA de micro-organismos atuais. A partir disso daqui eu consigo realizar um sequenciamento do DNA e comparar quais são as espécies que não existem mais, que foram extintas, quais foram as espécies que surgiram, que estão hoje no presente, e procurar entender quais foram as mudanças ambientais e climáticas da Antártica e entender por que aquelas espécies entraram em extinção. De acordo com o Rubens, nos estudos realizados em regiões com solo congelado, em média 30% das bactérias identificadas não existem mais. Em outras palavras, 70% das espécies encontradas em solos milenares existem até hoje. O próximo desafio do Rubens é analisar o conteúdo precioso desse pequeno tubo. É uma solução com DNA de bactérias que viveram na Sibéria há 3 milhões de anos. Então aqui eu consigo saber qual era o panorama, qual era uma fotografia dos micro-organismos, né? Que tipos de espécies existiam há 3 milhões de anos lá no norte, lá na Sibéria. E posso comparar agora com o sul. A gente entender se são espécies diferentes que habitam ambientes parecidos. Os cientistas acreditam que os micro-organismos são mais cosmopolitas do que as plantas. Elas, de maneira geral, são endêmicas, ou seja, só conseguem se desenvolver em uma determinada parte do globo. Boa parte dos micróbios podem viver em diferentes partes da superfície terrestre, o que seria mais uma prova da resistência e versatilidade destes seres. No próximo bloco, os micróbios faxineiros do mar e os mais antigos e diversos seres vivos da Terra.